Deus abençoe vocês, espero que seja um domingo de bênção na tua vida e um domingo de paz no teu coração. Deixa eu fazer uma pergunta, fazer um pouquinho diferente que eu fiz no primeiro culto. Quem gosta de esperar aqui, levanta a mão para eu ver. Irmãos, levanta a mão. É que vocês não gostam de esperar, isso mesmo? Ninguém gosta de esperar. Hoje Deus colocou uma palavra no meu coração para falar exatamente sobre isso, sobre a questão de esperar. Esperar eu acho que não é, e quando eu digo eu acho, eu penso que não é uma das coisas mais prazerosas da vida, esperar. Esperar quando você tem uma expectativa de alguma coisa, o tempo que é curto para outras coisas se torna um tempo longo. Por exemplo, bem simples, bem tolinho. Lá em casa a gente tem uma mania de a gente coloca um horário para despertar o celular, que hoje em dia não é mais nem rádio relógio, é celular, né? O outro relógio que fazia o trim para essa geração, eles não sabem nem o que significa, o que é isso, né? O que é? Mas a gente tem uma mania de colocar, eu e minha esposa, que não é uma mania muito boa, eu reconheço, mas a gente coloca lá para despertar, por exemplo, 6 da manhã, mas a gente teria que acordar até às 6h10. Então a gente fala assim, vamos jogar mais 10? Aí você dá um adiar no celular. Passa rápido ou não? Parece segundos. Agora, invertendo o papel. Você vai para um ponto de ônibus e você senta ali ou fica em pé se não tiver lugar para você sentar, e 10 minutos no ponto de ônibus. É uma eternidade. Se torna uma eternidade. Esperar, na minha visão, talvez seja uma das coisas mais difíceis para nós seres humanos. Mais difíceis. A gente não gosta de esperar. Ninguém gosta de esperar nada. A gente quer tudo para o hoje e para o agora. E aí eu fico pensando com isso, nessas reflexões que eu estava fazendo, que não precisa ser muito teólogo para pensar. Eu fico pensando assim que aí eu tenho uma impressão, e é logicamente que é apenas e tão somente impressão, que Deus, Ele não nos criou, Ele não nos formou, Ele não nos formatou com essa capacidade de espera, de esperar. Eu imagino isso. E para falar com você sobre isso, eu quero abrir um salmo na Bíblia, Salmo de capítulo 5, que é um salmo do rei Davi. Ele é um salmo de Davi, e Davi nesse salmo, eu só vou ler um verso 3, o salmo inteiro ele é bem bonito, ele tem 12 versos, mas eu quero falar só do verso de número 3, quando o Davi, o pastor de ovelha, o rei Davi, ele em oração, o homem segundo o coração de Deus, ele fala assim, de manhã, ou seja, ele orava de manhã, de madrugada. Ele diz assim, de manhã ouves, Senhor, o meu clamor, e eu aguardo com esperança. De manhã ouves, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Se a gente fosse fazer uma tradução para nós aqui, para a nossa Bíblia, do dia de hoje, talvez a gente teria assim, Senhor, eu estou aqui, hein? Não esquece de mim. Estou por aqui. Se lembra de mim. Na terça-feira, eu iniciei uma conversa com os nossos irmãos aqui do culto de oração, falando a respeito do silêncio de Deus. Na verdade, falando sobre a dificuldade de a gente lidar com o silêncio de Deus. O que também, em outras palavras, significa exatamente a mesma coisa, é esperar. Porque quando alguém fica em silêncio, você vai ter que esperar a resposta dessa pessoa. E eu disse para os nossos irmãos e irmãs, que por mais que a gente cante, por mais que a gente já tenha cantado aquela canção, quando ele está em silêncio, é porque ele está trabalhando, a gente não gosta de esperar. A gente gostaria, se pudéssemos, se a gente tivesse a oportunidade, de olhar o trabalho dele. Aonde que ele está trabalhando na minha vida? Me mostra, eu quero ver o trabalho. A gente não gosta, é uma tarefa muito complicada para a gente.
E eu me lembro que na terça-feira eu disse uma coisa para os irmãos, falando do silêncio. Eu disse assim que a gente tem uma dificuldade de lidar com o silêncio de Deus, que seria, em outras palavras, a espera de Deus, porque a gente vive numa geração onde tudo tem resposta muito rápido, muito rápido, muito rápido. A gente hoje consegue saber o que acontece do outro lado do mundo, muito rápido, muito rápido. As nossas agendas, comparadas com as agendas dos nossos antepassados, fichinha, um mês para nós era 6 meses, 7 meses deles de programação, mudou muito. Então, a gente tem a tentação de pensar, e eu confesso que na terça-feira eu até fiz essa afirmação, mas aí durante a semana, estudando para pregar aqui, eu falei, poxa, eu falei uma coisa, mas não é uma coisa que eu posso fechar e dizer, é isso aí. Porque a gente pode pensar, mas será que essa dificuldade de esperar não é por conta da geração que a gente vive? A geração fast food, a geração onde você entra em todo lugar e é rapidinho, a geração das vendas pela internet, você vê lá um negócio para comprar, clica, daqui a pouco chega na tua casa rapidinho. A geração de tantas coisas, mas eu fiquei pensando que não é só por conta disso. Porque desde que o homem foi homem, e desde que o homem foi criado por Deus, é lógico que desde que o homem pecou e escolheu entre a árvore da vida e a árvore da ciência, do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, o homem escolheu comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí, por comê-la, aí veio toda uma desgraça. Veio toda uma anormalidade na nossa vida. Então, a partir daí, todos os homens não sabem esperar. E eu me lembrei do irmão Abraão, o pai na fé Abraão. E é bem curioso, eu não disse isso às 8h30, mas olha que curioso. Abraão e Sara, os dois já idosos, os dois com idade já avançada, Deus aparece para ele e fala assim, olha, vocês vão ter um filho. Eu vou dar um filho a vocês. E eles não foram capazes, eles não conseguiram, sob hipótese alguma, não tiveram essa capacidade de aguardar a promessa de Deus se cumprir na vida deles. E é curioso, por que eu falei que é curioso? Porque quando Deus chama ele do Ur dos Caldeus, ele sai para um lugar que ele não sabia para onde ele ia. Você vai para um lugar, Abraão? Que lugar? Não sei. Vai indo, vai andando. Mas que lugar? Não, você vai para uma terra que eu vou te mostrar. Mas qual terra? Não sei, não, Deus sabia, estou falando para nós entendermos. Mas ele foi, ele obedeceu. Esses dias eu estava ouvindo alguém dizer que quando a gente é jovem, a gente é impetuoso e a gente aceita todos os desafios e a gente vai para cima mesmo. Depois que você vai ficando mais velho, mais maduro, parece que você tira o pé um pouquinho e fala, olha, será que isso é possível acontecer? Então eles tentaram dar uma ajudinha para Deus cumprir a promessa. Você sabe a história. A mulher chama o Abraão e fala, olha, eu vou te dar a minha serva, você vai ter uma relação de amor com ela, e ela vai ter um filho, ela vai ser o herdeiro, porque Eliezer não vai ser o nosso herdeiro, Eliezer é um servo. Aí você sabe o que aconteceu, que tem repercussões até o dia de hoje por essa ajudinha de Abraão. Aí a pergunta que alguém faz, eu me fiz essa pergunta quando eu estudava, por que a gente é assim? Por que isso acontece com a gente? Por quê? Eu fiquei pensando, em primeiro lugar, que seria por conta do medo, né? Medo de ter que esperar, medo de esperar. Porque o medo de esperar, ele gera dúvida. Será que Deus vai fazer? E olha como que o negócio vai se tornando, que nem diz o Salmo, um abismo chama outro abismo, e o negócio vai acontecendo de uma maneira dinâmica, que você fala, e agora? O que vai acontecer da minha vida? Mas eu acredito que uma das razões, que talvez pudesse ser a principal razão, e eu digo talvez porque lá na célula de quarta e de sexta-feira, talvez alguém vai jogar uma carta na mesa, e eu falar, cara, por que eu não falei isso? Porque não era para eu falar. Mas eu estou dizendo para você que talvez a razão porque a gente quer tudo para o hoje e para o agora. É tudo para o hoje e para o agora. Esperar, eu quero, eu preciso. E eu acredito que isso se aplique a muitas coisas da nossa vida, a muitos momentos da nossa vida, a muitas situações da nossa vida. Mas não tenha dúvida que o negócio ganha uma proporção maior
quando a dificuldade ela é muito maior em relação ao problema que eu passo, que o desejo que eu tenho, a situação que eu enfrento, se eu pudesse escolher, eu abandonaria aquela situação imediatamente. É uma situação desconfortável, desagradável, é um momento de vida que eu não gostaria de passar. E por conta disso, então, eu tenho muita dificuldade de esperar o agir de Deus. Em uma situação assim, desagradável, o que acontece é que, nesta hora, numa situação desse tipo, para muitos de nós, a dificuldade de esperar, ela se torna gigante, ela se torna imensa, imensa, imensa. É um problema enorme, é um tormento enorme para a gente, que machuca a gente, que fere a gente, que consome a gente, consome a energia da gente, o pensamento. Você tenta pensar em outra coisa, você pensa lá em alguma coisa que vai te distrair, mas quando você percebe, o pensamento direcionou você para aquele problema de novo. E por que isso acontece? E principalmente com aqueles, ou com a gente mesmo, que um dia nós nos sentimos autossuficientes. Que a gente acha que a gente é capaz de tudo, a gente acha que nossa, é nós que comandamos a nossa vida, nós que conquistamos, nós que fazemos, nós que realizamos, nós que não sei o quê. E não é nem o nós, na verdade, é o eu, né? Eu. Com essa pessoa é pior, porque quando ele cai numa vala, que eu não sei se eu poderia usar a expressão de uma vala comum, mas ele cai num lugar que é o lugar comum a todos, que todos sofrem, todos choram, todos se angustiam. Quando ele percebe isso, ele fala, pô, e agora? Aí para ele é mais difícil ainda. Mas deixa eu falar uma coisa para você, minha irmã e meu irmão. Saibam de uma coisa, até para esperar, eu preciso de Deus. Até para esperar eu preciso do Santo Espírito de Deus, o Santo Espírito Consolador, que Jesus um dia disse para os discípulos, vocês não vão ficar sozinhos, eu vou e vou enviar o Consolador, o nosso amigo que anda com a gente, que vive com a gente, que habita em nós, o doce Espírito Santo. E ai, se não fosse o doce Espírito Santo a nos ajudar, ai de nós, porque é o Espírito Santo que traz luz à nossa consciência, ao nosso espírito, para a gente poder sentir e nos apropriarmos dessa verdade de que Deus tem um tempo para todos nós. Deus tem um tempo para você, Deus tem um tempo para mim, Deus tem um tempo para cada um de nós. E o tempo de Deus não é qualquer tempo, é o tempo perfeito. É o tempo perfeito. Deus tem um tempo perfeito para nós. É um tempo que será bênção em nossa vida. O grande problema nessa relação de existir é que quando as coisas não acontecem do jeito que nós pensamos que seria o melhor para acontecer, é que a gente começa a ficar desconfiado de que esperar não é só esperar. Esperar é abandono. Esperar é esquecimento. Deus nos esqueceu. Deus, por alguma razão, Ele nos esqueceu. E aí que começa o grande problema do sentir humano, das sensações humanas. Porque quando eu tenho uma informação errada dentro de mim, na minha consciência, na minha alma, no meu ser, que eu fui esquecido por Deus, a primeira coisa que acontece é que isso vai minando da gente a capacidade de nos relacionarmos com Ele com confiança. Eu não confio mais em Deus do jeito que eu confiei um dia, porque Ele me esqueceu. Em segundo lugar, isso começa a roubar da gente a nossa alegria e a nossa certeza de que nós temos do nosso lado um Deus que disse assim, eu vou estar com você, eu estou com você, eu cuido de você. Isso também vai apagando da gente a confiança, a convicção de que o Deus quem nós servimos é o Deus que, como diz Paulo quando ele escreve aos Efésios, que tem o controle de todas as coisas. Deus tem um controle de tudo. Nada foge do controle de Deus. Deus tem um controle de todas as coisas. E a gente tem dificuldade para ter essa convicção que Ele não perde e que Ele nunca perdeu o controle. Agora, quando a gente para pensar e fala, não, peraí, Deus está comigo sim. Não, mas a situação está dizendo ao contrário, mas Deus está comigo sim. A minha esposa dizia que ela conversou com uma pessoa que ela tem muitos problemas emocionais. Muitos problemas. Porque a pessoa, ela foi rejeitada da infância pela mãe. A mãe queria que ela nascesse homem e ela nasceu uma menina. E isso foi um golpe para a mãe e a mãe a rejeitou.
E aí, por que eu estou dizendo essa história? Porque a Bíblia tem um texto que é clássico das Escrituras, do profeta Isaías, que ele fala assim: ainda que uma mãe que gera possa rejeitar o filho que ela gerou, que mama, que ainda depende dela, Deus diz assim para a nação de Israel: eu não vou esquecer de você. Então essa questão de sensação é o seguinte: está acontecendo isso, mas o que a palavra de Deus diz? Porque algumas pessoas falam assim: eu tenho dificuldade de escutar Deus. Porque você quer que você escutar Deus como se Deus viesse, sei lá, numa espaçonave extraterrestre, ou se viesse um anjo do céu voando, ou se tivesse aqui uma sarça que estava ardendo aqui. Eu acredito que é Deus. Mas quando Deus fala com você pela palavra, é Deus falando com você. A palavra nos dá direção. Como que você sabe que você não pode adulterar? Precisa Deus falar para você: olha, eu estou vindo aqui falar para você, marido, que você não pode adulterar, viu, marido? Porque, olha, Deus falou comigo que eu não posso adulterar. Não precisa nem aparecer um anjo e Deus para falar. Não pode. A Bíblia fala que não pode. Então essa questão das sensações, agora quando eu paro com essa questão de sensação, eu falo: não, Deus está comigo. Cara, mas você está doente, Deus está comigo. Cara, você foi mandado embora, Deus está comigo. Eu estou com medo, mas Deus está comigo. Olha, eu estou sentindo uma insegurança, Deus está comigo, porque Ele disse para Davizinho: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Eu creio. O Deus de Davi é o Deus do Cássio, é o Deus da Maria do Carmo, é o Deus do Alex, é o Deus que não muda. A Bíblia diz assim que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele não vai mudar jamais, Ele é Deus. Então eu creio nisso. E quando a gente vai para essa linha de raciocínio, irmãos, a espera, ela serve para nós como um instrumento de Deus para nos amadurecer. É um processo de amadurecimento da nossa fé e de nós mesmos como seres humanos. Ela nos ajuda, a espera nos ajuda a gente crescer espiritualmente e amadurecer, a tal ponto que a gente comece a pensar como Paulo um dia nos ensinou, e parar de agir, parar de pensar como menino, parar de sentir como menino e desistir das coisas de menino. Então, ainda que o universo, ainda que o mundo espiritual diga para você: olha, você está esquecido por Deus, eu quero dizer para você hoje, em nome de Jesus, eu vim aqui para dizer isso para você hoje às 8h30, para quem estava aqui 8h30, para você que está aqui, vou voltar às 18h. Deus tem um tempo perfeito para todos vocês, o tempo de Deus é perfeito. Como a pastora Kátia falou aqui na ministração, no louvor, Ele não chega atrasado, era uma canção da Renascer, Deus não chega atrasado. Agora, para isso, e aí eu dividi 3 lições para a gente entender que Deus tem um plano perfeito para nós. Em primeiro lugar, Deus tem um plano perfeito para nós, mas eu preciso aprender uma coisa: que os ciclos e as estações da vida são necessários para nós. Quando a gente era criança, eu não sei você, eu acho que sim, acho que todos nós que somos adultos aqui, mas quando nós éramos crianças, por alguma razão, por algum motivo, ou por várias razões, a gente queria ser adulto, não é verdade? A gente queria ser adulto. E quando a gente é criança, a gente quer adultecer, a gente quer se tornar adulto. E agora que a gente é adulto, a gente fala: por que eu não sou criança, né? Por que eu não vou... Olha, é tão bom acordar e saber que vou ter pão, vou ter leite na mesa, quando Deus prepara para os pais. Agora não, eu tenho que batalhar. Então tem hora que a gente inverte. Agora eu queria ser criança, sem maldade, com toda a pureza, mas Jesus falou que você tem que ser como criança para ver o reino de Deus. Agora, o desejo de adultecer não adultece ninguém. O que adultece a cada um de nós, o que nos faz tornar adultos, é passar pelo ciclo da vida. Cada ciclo da vida, cada história da vida vai nos adultecendo, é isso que nos adultece. E aí eu fiquei pensando na questão da natureza, falando de ciclos, estações da vida, pensando na natureza. Na natureza, você pode olhar, você não vai ver uma árvore no outono sem flores e sem folhas para sempre. Quando você olha, talvez você tenha dificuldade de imaginar que aquela árvore, ela vai ser uma árvore tão linda, cheia de flores. Aquela coisa feia que você está vendo hoje seca, com o despontar da primavera, vai fazer com que aquela vida daquela árvore, daquele organismo, se torne um organismo bonito.
Aí, eu digo para você, se a natureza, se as estações da vida, se os ciclos da vida na natureza é fundamental, é vital, e por uma razão muito simples, para renovar a natureza, para que aquela árvore que hoje não bela é, você possa um dia olhar para ela, ela conseguir demonstrar toda a beleza que ela tem. Se é para a natureza, é para você também. É para você também. E isso deveria servir por si só como um exemplo para a gente. Que se Deus, com a natureza, se Deus ele mostra toda a sua perfeição, toda a sua sabedoria, todo o seu amor no trato com ela, através da ação das estações, por que seria diferente com você? Por que seria diferente com você? É igual com você. Deus usa daquilo que você passa, dos ciclos da vida, para ensinar você, para adultecer você, para fazer você melhor. Porque Deus, Ele quer que você seja melhor. Deus, Ele ama você, Ele é teu Pai. Ele não é um Deus que te excluiu, não. Ele está com você, Ele ama você, Ele cuida de você. É isso que você tem que entender. Deus sabe o que é melhor para você. Até porque, muitas vezes, aliás, muitas vezes não sempre, o melhor que nós achamos ser para nós, por alguma razão, nunca vai ser o melhor de Deus. O melhor nosso não dá para comparar com o melhor de Deus. Não dá. Não tem comparação. Não tem. O melhor para Deus vai ser melhor para você. Só que às vezes você não quer. Eu lembrei de uma outra história aqui, eu só não vou falar nome porque a gente está na internet, mas eu conheci uma pessoa que foi trabalhar comigo, uma moça. E essa moça, ela era protestante. Perguntei para ela assim, o que você é? Sou protestante. E eu era novo na igreja, eu falei, mas que raio de protestante é esse? Eu não li ainda, não tinha tanto entendimento. Mas depois eu descobri que o protestante para ela era uma máscara. Porque ela não tinha coragem de falar, eu sou crente. Porque ela andava meio que aprontando. Ela tinha um rapaz que era casado lá, ela saía com o cara casado, e ela era protestante. Para não falar outra coisa, né? E aí, o namorado dela ia levar ela na empresa. E ele olhava para mim, pastora Cátia, com ódio. Eu tinha medo dele. Porque ele me olhava, ele me encarava, ele ficava me encarando assim. Eu falei, será que eu sou feio ou sou bonito? Mas tinha medo dele. Aí eu falei, cara, o que está acontecendo? Aí um dia, o telefone tocou. Eu não era chefe, nada, era funcionário normal lá. Ó, tem uma pessoa querendo falar com você. Aí eu atendi, né? Alô? Oi, Cássio, tudo bem? Eu falei, tudo bem, quem está falando? Ó, você não me conhece, eu sou o fulano de tal, que era ele. Eu queria conversar com você. Eu falei, meu Deus, vai me matar. Irmão, sem exagero nenhum, ele marcou para conversar comigo. Eu lembro até hoje, a gente foi comer pizza lá no Hots Plaza. Lembra do Hots Plaza em Santo André? Quem lembra é porque é velho. É lá no Santo André, naquele redondo, lá no fim, subindo na Pereira Barreto. Eu fui com medo conversar com ele. Eu falei, esse cara vai me bater. Esse cara vai me matar. Vou tentar encurtar a história aqui. Aí ele conversou comigo, tadinho, aí ele veio falar para mim do problema que ele estava vivendo. E ele falou assim para mim, cara, eu confundia você. Eu achava que você era o fulano A, só que você é o B. Falei, ufa, graças a Deus. Só que naquele tempo, de verdade, eu não tive coragem para falar para ele quem era a pessoa que ele se relacionava. Não tive coragem de falar. E aí tá bom, passou o tempo. O tempo passou, ela saiu da empresa, a gente nunca mais se viu. Aí eu fui fazer um curso de teologia, depois de uns 3, 4, 5 anos. Quem que eu encontro lá no curso? Não, ele. E aí fiquei muito feliz, porque depois a gente, né, eu vi que ele era um menino sério, um menino de Deus também. Só que aí quando eu encontrei com ele já estava noivo para casar com outra pessoa. E aí, gente, eu conversando com os pastores que se tornaram amigos da gente, amigo do pastor Evaldo, por exemplo, pastor Ivo, o pastor Gilvair me falou, cara, quando ele namorava com aquela menina, todo mundo dizia para ele, está errado, essa menina vai te arruinar com a tua vida. E ele dizia o quê? Tá certo, eu quero casar com ela.
Porque a certeza que ele tinha, desculpa pela história longa, a certeza que ele tinha que ela era a mulher da vida dele, mas ela não era a mulher da vida dele, não foi a mulher da vida dele. Ele casou com outra menina depois, que depois a gente teve contato, que fez a vida dele uma vida feliz. Porque o que Deus tem para você não é o que você quer para você. Deus sempre tem o melhor para você. É isso que você tem que pensar. Agora, para isso, você tem que entender uma coisa. As fases da vida, elas são necessárias. Para quê? Para nos amadurecer e para nos fazer crescer, para nos estruturar como ser humano, como pessoa. São necessárias. Agora, para isso, eu preciso crer como Davi. Eu preciso entender a vida como Davi. No Salmo 8, no verso 4, o Senhor Davi, o nosso exemplo para hoje na leitura da Bíblia, ele fala assim: quem é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes. Muito embora tenha interrogação nas duas perguntas, isso é uma afirmação. Deus cuida de você, Deus se importa com você, Deus está com você, Deus ama você, Deus estará com você, Deus vai estar cuidando de você, Deus cuida de você hoje, cuidará o ano que vem, cuidará sempre, porque Ele está com você, porque Ele tem um plano perfeito para você. Mas para isso, aí eu já entro na segunda lição. Nós precisamos saber que os ciclos da vida e as estações da vida não duram para sempre. E aqui eu vou abrir um parênteses, porque eu estava conversando com uma pessoa, não queria falar o nome dela, né? Que falou assim: pastor, olha, na célula talvez o pessoal não vai entender, porque eu vou dizer de novo. É uma ilustração, uma figura de linguagem aqui. Outono não é para o ano inteiro. Inverno não é para o ano inteiro. Os dias chuvosos, escuros e frios, não é para o ano inteiro. Você não vai ter que olhar para uma árvore toda seca o ano inteiro, sem que você possa enxergar a beleza dela. Agora, entenda uma coisa que eu vou dizer para você. Porque aí alguém pode dizer assim: mas o pastor Castro pregou que o outono não é para o ano inteiro. Então as folhas, a beleza das árvores não vai ser o ano inteiro. Mas eu estou passando por uma luta 5 anos, 2 anos, 3 anos. Se o seu outono durar 5 anos... eu conheço um Deus que vai te sustentar no outono. Se o seu inverno durar 1 ano inteiro, 2 anos, 3 anos, eu conheço um Deus que vai te sustentar nesses 3 anos, porque Ele é Deus, Ele cuida de você. Inverno não é para sempre, outono não é para sempre. A primavera vai chegar na tua vida, ela vai chegar na tua vida, e ela vai chegar trazendo junto dela depois, dando as boas-vindas para o verão. O sol da justiça vai brilhar sobre você. O sol da justiça vai brilhar sobre mim, nos dando a alegria, nos dando a oportunidade de viver e dizer o que um dia o escritor de Eclesiastes disse, capítulo 11, verso 7. Doce é a luz, e agradável aos olhos ver o sol. E nessa tradução, a luz é agradável, e é bom ver o sol. Sabe o que você precisa crer, meu irmão? E essa palavra não é uma palavra de motivação. Motivação tem um teto. Essa palavra é para quem se pega com a fé. O que você precisa entender é que Deus, Ele cuida de você, e que o ciclo da tua vida de dor, a estação da sua vida de dor não dura para sempre. Saiba de uma coisa: aquilo que te fere, aquilo que te machuca, aquilo que te prejudica, aquilo que te faz chorar, tem prazo de validade. Um dia acaba, um dia termina, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Mas para isso, você precisa, sabe do quê? Ter paciência. Muita paciência. Muita paciência. E vou até mais longe. Além de você ter paciência, você vai ter que ter muita confiança e muita fé para poder aguardar o melhor de Deus para você, o tempo oportuno de Deus para você, o tempo certo para você, ainda que coisas ruins possam acontecer na tua vida. Coisas ruins. Mas eu prefiro e eu gosto mais de falar o que eu aprendi um dia. Coisas aparentemente ruins. Sabe por quê? Porque as coisas aparentemente ruins, elas carregam um poder pedagógico de preparar você, de treinar você para o melhor que Deus vai dar a você, em nome do Senhor Jesus. É isso que nós temos que crer. As pessoas nos procuram muito para respostas. Quero resposta disto, eu quero resposta daquilo.
A pastora Kátia, acho que não cantou nesse culto a resposta, cantou? Não, não cantou, né? A resposta que ela cantou no primeiro culto, a bispa Sônia escreveu a música, eu acho que é dela a música, a resposta é que eu vivo de milagres. Acho que é isso a letra, né? Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como ele vai fazer, o que Deus vai fazer, mas eu sei, vai ser perfeito. As pessoas querem respostas, eu não tenho resposta para tanta coisa na minha vida, que eu já passei, que eu já enfrentei, que eu enfrento, não tem tantas, eu não tenho respostas. Eu estou para te dizer que às vezes Deus ele não nem te responde tanto, sabe por quê? Tem um escritor que ele fala assim que Deus nem responde você tanto, porque Ele gosta que você fica perguntando, porque quando você fica perguntando, tem diálogo, tem conversa com Ele, tem trato com Ele. Agora, para que isso aconteça de verdade dentro do nosso coração, para que isso seja uma verdade, para que eu prove dessa verdade, desse cuidado de Deus, eu preciso sim, confiar em Deus, confiar no Senhor, que o Senhor vai fazer, que Ele que faz, Ele que está comigo, Ele não me abandona de jeito nenhum. E aí eu entro na última lição, tá bom? Deus tem um plano perfeito, um tempo perfeito, só que para isso eu preciso saber de uma coisa, eu preciso aprender o significado e o valor verdadeiro de esperar. Aí você pode perguntar, mas como que eu consigo isto? Eu acredito que em primeiro lugar é quando a gente parar de ficar gastando o nosso tempo, ficar gastando a nossa energia, ficar gastando a nossa força em achar que nós podemos saber o tempo certo das coisas acontecerem. A gente não sabe o tempo certo das coisas acontecerem. A gente se ilude que a gente sabe. E na terça-feira, eu falando a respeito do silêncio de Deus, eu disse assim que quando a gente se porta na vida desse jeito, achando que a gente sabe do jeito que as coisas vão acontecer, o nome disso é presunção, é arrogância. Nada mais além do que presunção e do que arrogância. Não tem como. Não tem como. Sabe por que eu digo isso, irmãos? Porque quem somos nós para saber algo profundamente relacionado à nossa vida? Quem somos nós? Quem somos nós? Eu estava ouvindo um pastor pregar domingo passado, e ele falava assim a respeito do sofrimento, das angústias da vida, das injustiças da vida, que ele falou que às vezes a gente acha que é injustiça, só que não é, é o lado humano que grita achar que é injusto. Mas como entender algumas coisas, né? Como entender quando, por exemplo, eu me lembro de uma coisa, isso que ele falou, e aconteceu comigo, eu fui num velório uma vez de um parente, lá em Mauá. E eu fui faz muitos anos, o meu tio que foi comigo, ele já é falecido. Mas eu me lembro que quando a gente chegou no velório, não tinha, a nossa turma não estava lá, a família, nem o corpo do nosso primo havia chegado. E quando eu entrei numa sala, tinha um caixão pequenininho. E aquilo me causou uma angústia terrível, terrível. Eu me angustiei de um jeito, parece que eu sentia a dor de alguém que eu não conhecia, que nem estava lá, porque quando eu entrei na sala, não tinha ninguém na sala. Eu entrei, eu vi que a sala não era da nossa família, eu entrei na outra. Quando eu entrei, não tinha absolutamente nenhuma pessoa na sala, e tinha um caixãozinho. E eu fui lá, e eu vi, era uma criança, era uma menina linda, 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 e aquilo me cortou o coração, me destruiu por dentro. E eu me lembro que uma das coisas que eu disse na minha oração, daquela oração relâmpago que você faz, eu falei, Deus, por que o Senhor deixa acontecer essas coisas? Olha o lado humano da gente, porque a gente não consegue entender. No fundo, a gente não sabe entender isso. Isso é complicado para a gente entender. Aí a conclusão que eu chego é que a gente não sabe nada. A gente não sabe a hora correta, o tempo correto, o momento correto. E por mais que você fique tentando usar das palavras para trazer consolo a alguém, não, mas quem sabe essa menina ia crescer, ia se tornar alguém ruim na vida. É melhor se calar, é ficar em silêncio, porque a dor é muito grande. Só que a gente não sabe, mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, Deus sabe. Deus sabe.
Deus sabe de tudo. Deus cuida de tudo porque Ele sabe a hora de fazer, quando fazer e como fazer. O que nós precisamos entender, aí voltando para a natureza, é que Deus, na criação, Ele foi fazendo tudo certinho, tudo ao tempo correto, nada fora do lugar, tudo no seu tempo determinado, nada fora do lugar, para não causar nenhum dano na criação. Pode ver a criação, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, tudo Deus vai fazendo certinho, da melhor maneira, do melhor jeito. Sabe por que Deus faz isso? Porque Ele sabe o que é melhor para a gente. Agora, a grande pergunta que eu quero fazer para você, se Deus cuida da natureza, por que não cuida de você? E lembra que isso não é fala do Cássio. Lembra de Jesus? Por que vocês estão ansiosos? Preocupados com o que é a vez de comer, beber, preocupados com o que é a vez de vestir. Por que vocês estão preocupados? Olhem para os pássaros. Olha para eles, eles são alimentados, Deus os alimenta, eles não colocam um depósito, eles não trabalham para produzir, não, é Deus quem dá o alimento para eles. Como o Elias da semana passada que o pastor pregou. E por que vocês estão preocupados com roupa, com veste? Olha para os lírios do campo, para a natureza. Deus cuida de lírio, que nasce de manhã, morre à tarde, e Deus cuida, se Deus cuida de pardais, se Deus cuida de lírio do campo, Deus não vai cuidar de você? Por que tem que ser diferente a nossa vida? Portanto, igreja, deixa eu falar uma coisa para você. Deus enxerga você. Deus vê você. Deus conhece quando você está lá no seu quarto chorando. Deus te vê. Deus te vê. Você acha que está sozinho, mas você não está sozinho. Deus está te vendo. Deus está olhando para você. Deus sabe, Ele conhece a tua dor. Ele sabe até quando você chora que você não tem lágrimas, mas você chora na alma. Lágrimas não banham o rosto, mas a tua alma está sofrendo. Ele sabe disso. Mas para você receber a bênção de Deus para isso, você precisa fazer só uma coisa. Só uma coisa. Saber esperar o tempo certo de Deus. E quer um conselho? Não tenta ajudar a Deus, não. Deus não precisa da nossa ajuda. O tempo dele é perfeito. O tempo dele é correto. Ele vai saber fazer na hora certa. Porque a nossa ajudinha, ela não ajuda, ela atrapalha. Ela complica. Portanto, não existe outro caminho. O caminho é aprender o valor, o significado verdadeiro de esperar. E é isso que Davi fez com a gente. Eu leio de novo o texto para a gente caminhar para o final. Quando Davi ele fala assim: de manhã ouves o meu clamor, e de manhã te apresento a minha oração, e aguardo com esperança. Aguardo com esperança. Que coisa linda isso dele, da parte de Davi para nós, aguardar com esperança. Ele me faz lembrar, quando ele fala aguardar com esperança, Davi me faz lembrar um outro personagem da Bíblia, o profeta Jeremias, que lá em Lamentações 3, versículo 26, o profeta Jeremias, ele fala assim, é bom esperar tranquilo a salvação do Senhor. Eu gosto da tradução da Revista Atualizada, nesse texto, que fala assim, bom é aguardar a salvação do Senhor. Aí ele fala, e isto em silêncio. Olha lá, até colocaram, essa equipe aí não é fraca não, hein? Vamos dar um aplauso para essa equipe aí, gente? Olha. Deus abençoe essa equipe aí. Bom é esperar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Isso me faz pensar uma coisa, que Davi, quando apresentava, como ele diz aqui no texto, a oração dele ao Senhor, a Deus, pela manhã, na certeza de que Deus responderia a oração dele, Davi não estava permitindo, de forma alguma, estava eliminando da vida dele todo o sentimento de ansiedade. O pastor Acho perguntou isso hoje, né? Quem é ansioso aqui, né? A gente é ansioso. Eu estava falando, não sei para quem que eu falei, eu estou ficando já velho mesmo, eu falei assim, eu estava agitado, eu falei, nossa, parece que eu estou elétrico, aí cumprimentar um, cumprimentar outro, porque subir aqui é uma responsabilidade, a gente fica meio elétrico assim, sabe? Aí depois que passa, você fala, passou, graças a Deus, tem mais um round ainda, tem a noite ainda, mas eu estava meio elétrico, mas Davi, ele não estava ansioso,
Davi não permitiria sentimento de desesperança, de dúvida, de medo, de angústia e principalmente de murmuração. Pelo contrário, quando eu olho para Davi nesse texto e a vida de Davi, eu vejo um Davi que ele ora a Deus com um coração cheio de fé, com um coração cheio de confiança, com um coração cheio de esperança e com um coração cheio de adoração. E eu termino dizendo assim, se eu pudesse desejar alguma coisa para vocês, aí você fala, pastor, mas você pode, mas não é só desejar por desejar, eu sei que eu posso desejar, eu posso até orar por vocês, mas eu queria, se eu pudesse desejar algo para vocês com a concordância de vocês, para que aquela palavra do Senhor Jesus, o que dois concordarem acerca de qualquer assunto na terra será ligado no céu, sabe o que eu ia desejar para você e desejo para você? Que você vá para casa, que você vá embora, mas com um coração cheio de fé. Quando você sair daqui, você entrar no teu carro, ou aqui ou lá embaixo, ou se você for a pé, pegar o ônibus, que essa fé vai bombando o teu coração e vai alimentando a tua alma, o teu ser, com a seguinte condição: crer que ainda existe esperança. Há esperança, nada está perdido, ainda que você tenha que passar por ciclos e por estações que vão fazer você chorar, mas elas são necessárias para você. Mas eu quero que você saiba, não dura para sempre, não dura para sempre, não dura para sempre. Aprenda a esperar, aprenda o verdadeiro significado de esperar no Senhor Deus. Porque Davi diz assim, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Deus abençoe vocês, um beijo no coração. Deus abençoe. Isso não for amor, não conheço sua linguagem, mas isso só pode ser amor.